Olá, saudações a todos vocês do terceiro ano. Estamos aqui com mais um Exercitando do Aula em Casa Amazonas. Eu sou o professor Kim Raoni, professor de Educação Física, e vamos agora corrigir as questões de Educação Física. Então, o Exercitando de Educação Física contém duas questões. Vamos ver a primeira delas, a questão número 11. Diz assim: a ginástica artística é um esporte individual que desenvolve a força, o equilíbrio, a agilidade e a destreza, enfim, o domínio do corpo. Como se divide a ginástica artística? Nós temos aí a letra A, ginástica aeróbica e ginástica rítmica. Letra B, ginástica de solo e ginástica de aparelhos. Letra C, ginástica localizada e ginástica de solo. Letra D, ginástica de aparelhos e ginástica aeróbica. E letra E, ginástica laboral e ginástica olímpica. Lembrando que essa questão se refere ao conteúdo de ginástica que foi mostrado no caderno digital de vocês e também nas aulas exibidas no aplicativo e também na TV, tá bom? Então, quem não conferiu pode dar uma olhada aí no seu caderno digital e vamos agora respondendo. Quero ver o que vocês estão aí colocando no chat. Começando com a Naila, que respondeu que é a letra B. Depois nós tivemos o Elton, que escolheu a letra B também, lá da escola Vasconcelos, Isaías Vasconcelos, né? Nós temos a Aline, que respondeu a letra B. A Aline é de Iranduba, né? Lá da Escola Maria Isabel. Nós temos a Alcilene, que é da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, e ela escolheu a letra A. Olha aí a professora Jucimara, marcando presença aí no chat, né? E nós temos também a Ludmila, que respondeu a letra B. O Giovanni respondeu a letra E. A Ana Paula respondeu letra B. Tudo bem, pessoal. Estou gostando de ver aí a participação até então, mas eu quero ver mais respostas. Vamos ver quem mais respondeu aí para essa questão. O que vocês acham? A letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? A Eduarda escolheu a letra B e a Ana Paula também, letra B, né? A Jaqueline respondeu a letra B e a Vitória, da escola Oswaldo Cruz, respondeu a letra A. E a Ian Salomão respondeu a letra B. Vamos continuar, vamos ver quem mais aí. Aproveitem que estamos aqui lendo a resposta de vocês no chat. A Vitória respondeu a letra B. A Adriele respondeu a letra A. Muito bem, pessoal, estou gostando de ver a participação, viu? Alzilene, letra A. Muito bem, na dúvida, peguem lá o caderno digital, dá uma olhada no conteúdo de ginástica, terceiro ano. Ana Beatriz, da escola Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá, olha só, escolheu a letra A. Muito bom, pessoal da capital, do interior, todo mundo participando aqui do nosso Aula em Casa Amazonas, ligado aí no aplicativo, né? Ana Carolina não respondeu nada, Cristiano respondeu a letra A. Ok, muito bem. Então, a Sâmia, da Escola Estadual José Bernardino, respondeu a letra A. Antônio, letra B. Ok, pessoal. Obrigado aqui pela participação e vamos agora para a resposta, tá bom? Donizete respondeu a letra A também. Vamos ver, então, quem respondeu a letra B respondeu corretamente.
Então, B de bola é a resposta da nossa questão número 11. Quanto ao tipo de prova, a ginástica artística se subdivide em solo e aparelhos. Enquanto os homens disputam provas em 6 aparelhos diferentes, as mulheres disputam em 4. Os aparelhos, provas masculinos são o solo, o salto sobre a mesa, o cavalo com alças, as barras paralelas, a barra fixa e as argolas. Tais aparelhos, durante as apresentações masculinas, procuram demonstrar a força e o domínio do ginasta. Os aparelhos, provas femininos são a trave, o solo, o salto sobre a mesa e as barras assimétricas. Tais aparelhos, durante as apresentações femininas, colocam maior ênfase na vertente artística e de agilidade. Em comum, homens e mulheres possuem as provas de solo e salto, com nuances de diferenciação. Então eu trago aqui para vocês uma imagem que faz uma simulação da área de provas da ginástica artística, tá bom? Então vamos conferir cada uma delas bem detalhadamente. Então aqui vamos começar com o tablado onde acontecem as provas solo, né? Então prova solo é uma prova que vale tanto para homens quanto para mulheres. Ali adiante, nós vamos ter a área onde acontece a prova de trave, certo? Que é uma prova somente feminina. Bem aqui no meio, essa pecinha aqui no meio, né? Que é o cavalo com alças. É uma prova especificamente masculina, juntamente com essa outra aqui, que vocês estão vendo aqui em destaque, que é o argolas, certo? Então, a prova de argolas é onde acontece uma prova também especificamente masculina. Vamos ver outra área aqui, ó, essa daqui bem comprida, vocês estão vendo aí em destaque, é a área onde acontece o salto sobre a mesa. Esse daqui vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, o ginasta sai correndo nesse corredor, ele toma um impulso nessa espécie de um mini trampolinzinho vermelho, e aí ele faz a pirueta tomando impulso com as mãos nessa parte que é chamada de mesa de salto, tentando cair com todo o equilíbrio em cima do colchão aqui de branco, tá bom? Bom, aqui um pouco abaixo nós vamos ter outra área, uma área onde acontece uma prova especificamente masculina, que são as barras paralelas. Já para as ginastas, né, gênero feminino, vai ter especificamente a prova de barra assimétrica. E logo ali adiante, nós vamos ter a barra fixa, que é uma prova estritamente masculina, tá? Então, esse é um exemplo aqui da área de provas da ginástica artística, ok? Espero que todos tenham entendido claramente essa primeira questão. E vamos agora conferir a segunda questão, questão número 12. Diz assim: lutas olímpicas é o termo utilizado para se referir às modalidades de combate integrantes das Olimpíadas de Verão. Entre as alternativas abaixo, a que não faz parte das lutas olímpicas é: letra A, esgrima, letra B, judô, letra C, taekwondo, letra D, boxe, letra E, tiro com arco. Então, lembrando que a questão quer saber daquela que não faz parte das lutas das Olimpíadas, ok? A que não faz parte. E aí eu quero ver o que vocês responderam agora, começando com a Alcilene. Não, a Alcilene respondeu assim, tá? A Alcilene respondeu lá da Escola Estadual José Bernardino Lindoso, letra D. A Raíssa respondeu a letra E. Ana Vitória respondeu a letra E.
Ana Paula, também a mesma resposta. Depois nós tivemos a Ari Miguel, da escola Castelo Branco, letra E. Depois nós tivemos a Vitória, da escola estadual Inspetora Dulcineia, que respondeu a letra E. Natália respondeu a letra E. Alzilene também a letra E. A Paloma, o Ian Salomão e a Paula de Souza responderam a letra E. O Bernardo, da escola estadual Professor Otávio Mourão, respondeu a letra E. A Railane, também a letra E. A mesma coisa, o Elton, lá da escola, assim, o Elton Araújo. O Toniele, né? Toniele, da escola Raimunda Holanda, escolheu a letra E. Alguém mais? Thaisa respondeu a letra E. Será mesmo, pessoal? Será que a letra E? Vocês deram uma lida direito nesse caderno digital, hein? Olha, tô achando que vocês não leram direito. Vão lá, confiram para vocês terem certeza. Será que a letra E? Tá todo mundo indo na mesma direção. Olha aí, o Gabriel pensou diferente. Ele colocou a letra B. A Evelyn colocou a letra D. Olha aí, será que é o Gabriel que está certo? Será que é a Evelyn que está certa? Estão indo na outra direção, né? A maré está apontando para a letra E e eles estão escolhendo aqui outra letra. A Abigail achou que é a letra C. A Eduarda, a letra D. Kailane, letra A. O pessoal agora ficou na dúvida, só porque eu joguei a dúvida no ar. Será que agora ficaram na dúvida, estão escolhendo outra letra? A Abigail escolheu a letra C, né? Kailane, letra A. Beatriz, da escola Presidente Castelo Branco, escolheu a letra D. E o Antônio continua firme e forte aí na letra E. Ok, João Pedro também a letra E. E a Aline, letra B. Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês, firme e forte aí no chat, ajudando, tá bom? Rodrigo também a letra E. Continuou aí interagindo com a gente. Essa interação foi ótima, pessoal. Muito obrigado. E agora vamos responder aí a questão. Quem respondeu, quem escolheu a alternativa E, acertou. Ok? Então, olha aí, a maioria do pessoal estudou direitinho lá no caderno digital. Muito bem, estou gostando de ver, hein? Então, a alternativa E é a resposta correta. Por quê? As 5 modalidades de combate que fazem parte das Olimpíadas são luta greco-romana, luta livre, judô, taekwondo, boxe e esgrima. Nós temos também o karatê, que iria entrar nas Olimpíadas de 2020, que não aconteceu, tá bom? Ela foi adiada e aí sim ela vai ser estreada. Então, por isso, a gente não contou o karatê como uma luta olímpica aí, mas ele já está considerado como uma luta oficialmente reconhecida pela Olimpíada, tá bom? Então, é essa, gente. O tiro com arco não é, embora o tiro com arco faça parte da programação das Olimpíadas, ele não é uma luta olímpica, certo? Então, por isso que é a resposta correta, a letra E. Estava escrito tiro com arco, certo? Valeu aí pela participação de todos vocês, muito obrigado e fiquem agora com a correção de língua espanhola. Olá! E agora chegou a nossa vez, né? Língua espanhola. Obrigado aí, professor Kim, pela introdução. Aqui o professor René com língua espanhola. Muito bem, saindo aí da educação física, né? E agora mexendo aqui com essa maravilha de língua espanhola. Vamos lá então ao nosso Exercitando de hoje.
Bom, como já deixamos aí com vocês essas duas questões de língua espanhola, hoje eu gostaria de saber qual a participação de vocês, a responsabilidade de vocês, né? No sentido de ter lido as questões, de ter feito toda a análise e de hoje apresentar aqui os resultados. Vamos então à primeira questão. O assunto, pessoal, sempre relacionado à aula que foi dada semana passada, ok? Nós temos aqui uma imagem ilustrativa, né? E vamos lá ao enunciado da questão 13. O conto é um gênero textual narrativo muito conhecido no mundo. Considere as afirmativas abaixo e diga quais são características desse gênero textual, o conto, né? E aí nós temos aqui as afirmativas. Temos 4 afirmativas para servir de análise, para vocês responderem e afirmarem aí qual que é a alternativa correta. Na afirmativa 1 diz assim: el cuento puede ser creado y desarrollado tanto en la realidad como en la ficción. Compreenderam, né? Que o conto ele pode ser tanto criado como desenvolvido a partir de uma realidade como de uma ficção, do imaginário. O 2. El cuento se dá en una única línea argumental y una sola sucesión de hechos. Lembram do que eu falei na aula passada? A questão que o conto ele tem uma linha de argumento durante todo ele, né? E todos os fatos, eles cooperam, todos os eventos do conto, eles cooperam para, digamos, um único desfecho, ok? A afirmativa 3, o que ela diz? En el cuento siempre se encuentran diversos personajes que completan el enredo. O enredo é o trama, é toda a história do conto, do início ao final. E aqui está dizendo que ele está afirmando, né, que ele tem vários personagens. 4. El cuento es relatado por um narrador que pode ser observador, personagem ou omnisciente. Aqui está explicando os 3 tipos de narradores que podem narrarem o conto. E aí você vai considerar se elas são verdadeiras ou falsas, se as afirmativas elas são corretas ou não. Nós temos aí 5 alternativas, façam uma análise, já fizeram, claro, né? Mas podem fazer agora de novo, né? E vamos ver aqui a participação de todos aqui no chat. Vamos lá? Bom, temos aqui a Letícia da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, aqui pertinho de Manaus, Iranduba, né? E ela traz aqui como alternativa correta, a alternativa D. Valeu pela sua participação aí, viu, Letícia? Parabéns. Temos também aqui o Michael, ok? Ou Michael, não sei qual a pronúncia, mas a sua participação, alternativa D. Ok, valeu, sim. Também o João Vitor, ele traz aqui a alternativa C. Aí lá do 7, Tarsila Prado, de Humaitá. Olha aí, de Humaitá, bem distante de Manaus. Receba aí o nosso abraço, viu? Abraço aqui do Centro de Mídias, todos os alunos aí de Humaitá. Parabéns pela sua participação. A letra D, a alternativa D, a Alzilene. Muito bem, Alzilene. Alzilene, não é isso? Parabéns aí pela sua participação, valeu, ok? Alunos que estudam, alunos participantes, é isso aí. A Vitória, alternativa A. Muito bem, Vitória. Alternativa D, Ana Beatriz. Olha, é muito importante a alternativa de todos os alunos, claro. O Rony aí, alternativa C. Nós não temos como ler todos os participantes, mas a gente vai apresentando um aqui, outro acolá, tá bom? O importante é que o material estando em mãos, que vocês leiam, que façam as análises, que observem o que foi explicado na aula passada. Mas, por favor, alunos, principalmente vocês do 3º ano, olhem o que eu vou dizer agora. Percebam, ok? Todos vocês são pré-universitários.
vão enfrentar o Enem, vão enfrentar o vestibular da UEA. Então, é interessante que todos vocês não fiquem presos somente ao material que nós estamos passando. O aluno do terceiro ano tem que pesquisar, tem que abrir livro, dicionário, tem que visitar sites, tem que estar na internet, não para estar na conversinha, na fofoca, na brincadeira, mas tem que fazer da internet uma ferramenta de estudo, de pesquisa. Então, são vários sites, ok, que oferecem esse conhecimento aqui da língua espanhola, como de todos os componentes que nós abrangemos aqui, o Centro de Mídias. Então vão lá, pesquisem, porque vocês necessitam conquistar aquele lugar de vocês ali no IFAM, na UFAM, na UEA e em qualquer que seja a universidade particular aqui do estado do Amazonas, ok? Vamos lá então para a questão. Na verdade, qual é a alternativa correta mesmo? A alternativa correta é a D de dado, ok? Vamos para o comentário. Olha o que diz o comentário. O texto narrativo, nós estamos estudando que gênero? O conto. Lembra sobre o púlpito do conto naquele dia da aula? Muito bem. Então, aqui no comentário diz, o texto narrativo, olha aqui, é característico de vários gêneros textuais. Eu falei sobre isso, notícia, crônica, novela, mas naquele dia eu me detivo no conto, né? Dos quais o conto é um deles. E a aula nós trabalhamos mais o conto. O conto é uma criação, olha, criação. Se é criação, criado, narrado, relatado, contado, o conto é uma criação que tanto pode envolver os fatos como o que vem à imaginação, os fatos que vêm à imaginação do escritor. Quando eu falo de imaginação, eu estou entrando aqui no mundo, no imaginário, né? No imaginário, no ficcional. Então, o conto, ele tem esse poder de trabalhar isso, né? O imaginário. Diferente do romance, seus personagens e eventos que compõem a trama, né? O enredo, são limitados. Percebam aqui, os personagens relativos ao conto, eles são limitados. Ou seja, no conto eu não tenho muitos personagens. Teve uma afirmativa aí que dizia que tem bastantes personagens, né? E por fim, todo conto tem o que é que o conto tem? Ele tem um narrador. Esse narrador, ele assume a posição de observador, a condição de observador, de narrador personagem, ou seja, ele pode ser um personagem do próprio conto e ele é narrador. Quando ele é observador, ele está de fora, né? Ou pode ser o onisciente, aquele narrador que sabe tudo, todos os detalhes. Ele tem o domínio sobre si, de toda a trama, de todo o enredo do conto. Logo, a afirmativa 3, a 3, ela não condiz com as características de um conto, porque na alternativa 3 é a única, que diz que tem muitos personagens, ok? Então, o conto não tem muitos personagens, às vezes é só um, ok? A alternativa 3 está de fora, logo vai ficar 1, 2 e 4. Para isso, a alternativa D é a correta, ok, pessoal? Muito bem, parabéns. Vamos para a questão a segunda questão. É a questão 14. Analise as frases seguintes e considere somente aquelas que representam verbos regulares e irregulares no presente do subjuntivo. Observem aqui que o tempo que nós estamos trabalhando, o tempo verbal, é o presente subjuntivo. Qual é a alternativa que apresenta os verbos no presente do subjuntivo? Mas você tem que fazer uma separação desses verbos, os irregulares e os regulares. Existem verbos aí, mas nem todos estão no presente do subjuntivo. Vamos lá. As alternativas, aliás, as afirmativas, as frases. Habla la verdad, solamente la verdad. O verbo aí em evidência é o hablar. Será se esse verbo é regular ou irregular? E será se ele é presente do subjuntivo? A indagação continua no ar. 2. Deseu que prefiram trabalhar a pedir limosna. O verbo que eu gostaria que vocês trabalhassem é o verbo preferir. 3. Eles aprenderam a respeitar
Então, a outra questão que eu deixei com vocês foi essa aqui. Vamos lá? Analise as frases seguintes e considere somente aquelas que apresentem verbos regulares e irregulares no presente do subjuntivo. O que eu quero então? Somente verbos no presente do subjuntivo. Aí vocês têm que observarem duas coisas. Os verbos têm que estar no presente do subjuntivo e tem que fazer a divisão desses verbos. Tem que saber quais são os verbos regulares e quais os verbos irregulares. Mas eu só quero verbos no presente do subjuntivo. Vamos lá, as frases. A primeira frase é: hable la verdad, solamente la verdad. O verbo aí que nós vamos trabalhar é o verbo hablar. A 2, deseo que prefieran trabajar a pedir limosna. O verbo para se analisar aí é o verbo preferir. A 3, eles aprenderam a respeitar a la gente. O verbo aprender. A 4, ojalá sempre penses em tu prójimo. O verbo pensar. E a 5, espero que todos nós vivamos em paz. O verbo vivir. Vocês têm que analisar o quê? Os verbos têm que estar no presente do subjuntivo e vocês têm que fazer a divisão. Quem é quem? Quais são regulares e quais irregulares. Vamos então ao chat. Bom, indo aqui ao chat, nós percebemos aqui que os alunos fizeram a seguinte divisão. Vamos lá aqui com a Letícia. A Letícia da escola Isaías Vasconcelos, aqui de Iranduba, escolheu a alternativa E. Ok, tudo bem, vamos lá, seguindo. Depois da Letícia, nós temos também outro participante, vamos lá. Será a alternativa E, pessoal? Eu vi aqui bastante gente aqui participando aqui no chat, né? Tem mais algum aluno aqui com sua participação? Vamos ver aqui. Opa, Rayandra, alternativa B, já foi diferente da Letícia, que escolheu a E, né? Não sei qual que é a certa ou errada. Vamos com mais um participante. Thaís, alternativa E. E aí, pessoal, nessa questão, né, todos vocês têm que ter, assim, uma dupla observação, né? Porque tem que separar os verbos, regulares e irregulares, e tem que observarem se esses verbos, se todos estão, ou somente alguns, no presente do subjuntivo. Ok? Tem mais alguma participação? Antes do gabarito? Tem sim. Da escola Dorval Porto, letra E, Suena Garcia. Fica também com a alternativa E. Ok, respeito a todos. Então vamos ao nosso gabarito. Afinal de contas, qual que é a alternativa correta? É a alternativa C. Ninguém acertou. A alternativa C. Vamos analisar rapidinho aqui no comentário. Além de analisar todos os verbos indicados, deve-se também saber em que frases tais verbos estão conjugados. Eu só estou pedindo a conjugação dos verbos no presente do indicativo. Se tem outro tempo verbal lá, outro modo, subjuntivo ou imperativo, não me interessa. Eu só quero esse aqui, presente de indicativo. Na frase 1, o verbo atende uma ordem ou conselho. Se o verbo atende uma ordem ou conselho, esse verbo está no imperativo. Não interessa para nós. Então, a frase 1 não entra, porque é imperativo, não entra. Na frase 3, o verbo está no pretérito indefinido. Não, mas eu quero a presente do indicativo. Do subjuntivo, desculpa. Então, nesse caso, ele não entra, de forma alguma. Nas frases 2, 4 e 5, os verbos estão antecedidos de descer o quê? Ojalá, espera o quê? Se o verbo está antecedido dessas expressões aqui, então isso marca o quê, pessoal? O sentimento de que algo possa vir a acontecer, ou seja, de uma possibilidade, de uma probabilidade. Isso expressa um desejo, né? Uma esperança. Logo, os verbos preferir e pensar
todos dois tiveram sua raiz alterada, né? Que prefieram, que pensam, perceberam a alteração da raiz? São verbos irregulares, esses são verbos irregulares e são verbos que estão no presente subjuntivo. Ok, valeu. Já o verbo beber, ele conserva, a raiz dele conserva, está tudo ok, não tem mudança. Então, e o verbo beber ali, na última afirmativa, o verbo beber, ele está no presente do subjuntivo. Logo, a alternativa C é a única que satisfaz, ok? É a única que satisfaz o enunciado da questão. Então, a alternativa correta, a alternativa C, ok? Muito bem. Até a próxima. Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Hoje, então, no nosso exercitando, né? Aquele momento onde nós colocamos em prática o que nós vimos aí de conteúdo ao longo das aulas. Vamos já para a nossa primeira pergunta? Então, nessa primeira pergunta de língua inglesa, né? 15ª do nosso exercitando, nós temos a seguinte, é uma questão, então, que foi retirada da Unip, né, de um vestibular, e vem bem ao encontro daquilo que a gente havia trabalhado, né, sobre o past tense. Aliás, a passive voice, né, que é o tema da nossa aula. Então, nós temos ali, choose the right alternative to complete the passive voice. Past tense, né, a voz passiva no passado. Form in all those songs, aí nós tínhamos a lacuna a ser preenchida, né, by Lennon and McCartney. Aí nós temos as opções, né, porque preenche ali corretamente, are composing, were composing, was composed, were composed, have been composed. Então nós temos essas opções aqui, mas antes de a gente mostrar a resposta, vamos ver aí como é que estão as respostas aí dos nossos alunos, né, ver se estão respondendo aí essa questão de número 15, né, que traz aí então o passive voice, né, a voz passiva aí, no passado, né? A voz passiva, então, só que aí no passado, né? Tem a voz passiva do presente e a voz passiva no passado. O que foi visto foi a do passado. Nós temos, então, Andrés falando que a letra D, a resposta correta. Aí nós temos a Alzilene dizendo que é a letra C, então não há um consenso aí com relação à resposta, né? O José Pedro dizendo também que é a letra C, afirmando que é a letra C. Essas, então, são as respostas aí, tá variando bastante, né? Ana Paula ali cravando que é a letra C. Vamos ver se vocês acertaram. Depois a gente vai para a resposta. Agora, a Giovana, da Escola Santana, letra C. Também o pessoal postando mais a letra C. Jaqueline também a letra C. Aí nós temos o Antônio Carlos dizendo que é a letra D, a resposta correta. O pessoal está respondendo bastante. Também não há uma resposta aí que todos concordam. Então, gente, essa questão então vai trabalhar a voz passiva, é uma questão retirada de vestibular, né? E vocês vão encarar isso no final do ano. Então, é aquele tipo de questão que já vai fazendo a gente se acostumar aí com as provas que virão. Vamos voltar para a nossa questão? Então, é para escolher a alternativa correta que melhor completa, então, essa sentença. Nós temos, então, aqui, gente, all those, então, todos estes sons, né? Quer dizer, é plural, né? Songs, então nós temos um plural aqui, portanto, eu já devo descartar algumas possibilidades. Então, eu não posso, por exemplo, utilizar o was, tá certo? Porque é um plural. Se é plural, então eu não posso começar com o was. O was eu vou utilizar quando o sujeito for singular, não é o caso, é um sujeito no plural. Então, gente, como se trata de uma informação da voz passiva, né? Were composed, olha só, were é o passado aí do verbo to be, mais o verbo principal com terminação em ed, né? Característica aí de um verbo regular que está no passado. Vou mostrar para vocês agora a resposta. Então, de fato, a resposta é a letra D, né? Were composed, né? Colocou essa frase ali, essa sentença no passado, né? Na voz passiva.
E o comentário é o seguinte: a estrutura geral da voz passiva é auxiliar to be no passado, né? O auxiliar do verbo to be, o to be na verdade é o verbo auxiliar e deve estar no passado, né? Então ele vai ser was quando for sujeito no singular e were quando o sujeito for plural. Mas o verbo principal no particípio passado, né? O verbo no passado, no particípio, verbos no particípio passado, os regulares têm terminação ed. Já os verbos irregulares aí não tem uma definição, não tem uma terminação que seja amplo bastante para abranger todos. Portanto, a oração na voz passiva no simple past é all those songs were composed by Lennon and McCartney. Então, parabéns aos alunos que responderam corretamente, tá? Isso é um tipo, então, de questão clássica aí que nós encontraríamos aí uma prova como o Enem. Vamos para a nossa próxima questão? Essa questão, então, gente, é um pouquinho mais complexa e segue bem esse padrão, então, do Enem, por exemplo. São questões de língua inglesa que trazem um texto e perguntas relacionadas a esse texto. Então, nesses casos, o importante é que vocês utilizem as estratégias de leitura para para encontrar a resposta correta, né? Porque o tempo também ele é bem curto, né, para responder esse tipo de questão nessas provas. Então, há a necessidade mesmo de vocês utilizarem as estratégias de leitura. O que eu tenho nesse texto, então, gente? Leia o texto e destaque a alternativa correta. When will the Amazon hit a tipping point? Então, quando a Amazônia, né, atingirá um ponto, né, tipping point, quer dizer, um ponto que não tem mais como voltar, né, um ponto sem volta, tá? Por exemplo, quando a devastação da Amazônia chegar a um ponto que não tem mais como recuperar. Então, tipping point vem nesse sentido aqui, tá? É um ponto que não tem mais como voltar, tá certo? Aí nós temos o texto, né? Temos a imagem e eu vou continuar o texto aqui para a gente ver, então. Scientists say climate change, deforestation and fires could cause the world's largest rainforest to dry out. The big question is how soon that might happen. Seen from a monitoring tower above the tree tops, nós temos então essa palavra aqui, que é a junção, né? Fiquem ligados nas palavras que são compostas, tá? Tree tops, né? Tree, árvores, tops, o topo, né? Near Manaus, in the Brazilian Amazon. The rainforest canopy stretches to the horizon as an endless sea of green. It looks like a rich and healthy ecosystem, but appearances are deceiving. This rainforest, which holds 16,000 separate tree species, is slowly drying out. Então é um texto que vocês devem utilizar, procurar palavras cognatas, por exemplo, ou palavras que vocês já conhecem. Olha só, species, palavra cognata. Aí nós temos tree, que é uma palavra que vocês conhecem, palavra cognata aqui também. Rainforest é uma palavra também que vocês conhecem, né? Floresta amazônica, né? Essa floresta que é bastante úmida. Aí nós temos palavras como horizon, que é uma palavra cognata. Nós temos então palavras conhecidas tais como rich, healthy, tá certo? Olha só as palavras compostas aqui. And quer dizer final, less, sem. Então sem fim, né? Seria isso. Green, uma palavra que vocês já conhecem. Sea, palavra que vocês já conhecem, né? Mar. Appearance, nós temos então a palavra cognata. Brazilian, palavra que vocês conhecem, nome próprio. Outra palavra também que vocês conhecem. Então repare, gente, que nós temos várias palavras aqui. Eu estou destacando aquelas que vai facilitar, né? Que irão facilitar a leitura e a compreensão desse texto. Aqui big é uma palavra que vocês conhecem. Question, palavra que vocês conhecem, né? Também pode ser uma palavra cognata, tida como palavra cognata. Então repare, olha só, a quantidade de palavras que vocês têm, que vocês já conhecem ou que são palavras cognatas, que vai favorecer aí a leitura de vocês, né? Vai facilitar, na verdade. Fires, né? Fogos é uma palavra também que vocês conhecem. Aqui repetir, rainforest. Se vocês analisarem a quantidade de palavras que vocês conhecem e que são palavras cognatas, vocês já conseguem chegar a uma ideia do que se trata esse texto, tá certo? Isso é uma estratégia de leitura, tá? Então, as palavras que de fato vocês não conhecem, vamos dizer canopy, quer dizer cobertura. Essa é uma palavra nova, talvez vocês não conheçam, mas essa palavra em si não deve causar uma dificuldade muito grande na hora de compreender esse texto, tá?
A palavra stretches quer dizer que se espalha, né, que se estende. Essas palavras desconhecidas não devem oferecer nenhum problema grave para a interpretação. Então, se você se ater às palavras que você conhece, né, nós temos aqui um numeral, por exemplo, você já vai chegar à resposta correta, tá certo? Vou mostrar para vocês agora a pergunta e depois a gente volta aí para o texto. Então, nós temos ali, according to the text, the rainforest. Então, de acordo com o texto, nós temos letter A, can dry out due to climate change, deforestation and fires. A palavra due, que é uma palavra nova, due to, na verdade, significa por causa de, tá? Letter B, nós temos has already regenerated itself since it looks green and healthy. Não tem nenhuma palavra aqui que vai causar problema, né? Depois a gente vai ver qual é a resposta correta. Letra C, letter C, nós temos has lost over 16,000 tree species over last decade. Letter D, appears large and resilient, so deforestation and fires will have a mild impact. E na letra E, a palavrinha mild quer dizer minimizar, tá, gente? Sentido de minimizar, diminuir, né, suavizar. Has already reached a state that makes it difficult to recover from fires and deforestation. Então, essas eram as opções. E agora eu vou ver aí as respostas, né, que vocês colocaram aí no nosso chat. Depois a gente volta aí para a correção. Reitero que esse é o tipo de pergunta típica de questões, de avaliações como o Enem e vestibulares, tá? Que vocês vão enfrentar logo aí no final do ano. A Yasmin dizendo que é a letra A, né? Postando aí na letra A, depois a gente vai voltar aí para a correção. A Aline dizendo que é a letra A, ela está falando de Iranduba, dizendo que é a letra A. Um abraço aí a todos de Iranduba. Nós temos então o Elton, da escola Elton Araújo, aliás, Elton Araújo, a escola Isaías Vasconcelos, dizendo que é a letra A. O pessoal está confiando que é a letra A mesmo. Jaqueline também dizendo que é a letra A. Giovana postando da escola Santana, também está participando bastante hoje, parabéns, Giovana. Letra A. Aí nós temos Kailane dizendo que é a letra A. Ela está falando da escola Plínio Ramos Coelho, de Humaitá. Um abraço aí a todos. Vamos lá, Isaías Lopes dizendo que é a letra A, da escola Vicente Teles de Souza. Teles mesmo. Christian dizendo que é a letra A, também apostando aí na letra A. Ryan dizendo que é a letra A. Rayandra, não consegui ver direito ali, desculpa se eu errei o nome. Andréia dizendo que é a letra A, da escola Oswaldo Cruz de Humaitá. Um abraço aí também para a escola. Então, esses alunos aí participando. Não há uma convergência com relação à resposta, mas a grande maioria apostando aí que é a letra A. Vamos voltar para o texto para a gente ver? Então, a nossa questão era para encontrar qual era relacionado a rainforest, o que estava de acordo com o texto. Nós tínhamos essas opções. Então, o texto, como nós já vimos, ele é repleto, então, de palavras cognatas e palavras que vocês conhecem. Essas palavras devem servir como base para vocês compreenderem o texto. Não é incomum, tá, gente, vocês se depararem com um texto cujas palavras, algumas pelo menos, sejam desconhecidas, tá? É absolutamente normal. Dificilmente vocês vão encontrar um texto onde vocês vão conhecer, saber de todas as palavras, tá? Só que essas palavras que vocês não conhecem, elas devem ser superadas pelo contexto. Ou seja, você vai dar uma olhada no contexto e ver qual é o significado que ela tem, ou aproximado, tá? Então, elas normalmente não causam muitos problemas na hora de ler. É uma questão de focar e ter essa relação com o texto, né? Se dedicar mesmo a ele. Então, nós temos esse seguinte texto. Cientistas dizem que a mudança climática, né, a deforestation, né, que é a derrubada de árvores, né, e o fogo poderiam causar a maior floresta, né, secar, na verdade, a maior floresta amazônica do mundo. A rainforest então, seria aquelas florestas tropicais, né, onde é muito úmido, como é o caso da Amazônica, tá? Então, a grande pergunta é quão rápido isso deverá acontecer? Quando deverá acontecer isso, né? Se demorar muito ou já é próximo, né, esse momento. Visto da torre de monitoramento, acima da Copa das Árvores, em Manaus, Brasil, na floresta amazônica. A floresta amazônica, então, a cobertura da floresta amazônica se estende pelo horizonte todo, né, num mar sem fim de verde. It looks like rich, parece rico e saudável, um ecossistema rico e saudável, porém as aparências enganam.
esta floresta, né, floresta úmida, a qual tem 16 mil espécies de árvores separadamente, está lentamente secando. Então essa é a tradução ali do nosso texto, né? Lembrando que vocês vão fazer essa leitura utilizando as estratégias de leitura, tá? É perfeitamente possível. Mas agora eu vou mostrar para vocês a resposta correta, que define bem o que é esse texto. Olha só. Então nós já temos o texto, vimos várias palavras cognatas, né? Então, de acordo com o texto, a floresta amazônica can dry out due to climate change, deforestation and fires. Então, essa é a resposta correta, tá? Ela pode secar por causa da mudança climática, da derrubada de árvore, né? E por causa do fogo, né? Das queimadas. Aqui fires, leia-se queimadas, tá? Fires não quer dizer fogos, né? Mas sim queimadas, que é trazer para o contexto aquilo que a gente está trabalhando, tá? Então, fogos aqui não cai muito esse significado, ele vai ser, então, no sentido de queimada, tá certo? Vamos para a resposta correta agora. Então, a resposta mesmo é a letra A. De acordo com o texto, a floresta amazônica pode secar devido às mudanças climáticas, desmatamento e incêndios. Tá certo, gente? Então, um forte abraço. Agora vamos continuar aí com o exercitando e a gente se vê por aí. Um abraço. Bye, bye. Muito bem, gente. Vamos finalizar o nosso momento agora com as questões de língua portuguesa. Então, os nossos alunos já podem mandar as respostas que foram assinaladas durante o exercitando, certo? À medida que eu faço a leitura das questões. Vamos começar? É a nossa hora agora. Muito bem, pessoal, questão de número 17 do Enem de 2020. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio que vocês vão realizar ainda esse ano, certo? Então, já é um treino para o que vocês irão encontrar nas avaliações. Vamos lá. Seu delegado, eu sou viúvo e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa. Com meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho e o filho da minha sogra é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. A minha nora é minha sogra, meu filho, meu sogro é. Nessa confusão, já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Então, pessoal, temos aí uma música do trio Forrozão, né? Perceba que o enunciado aqui da referência já traz essas informações, ok? Então, com base na letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de, letra A, ironizar as relações familiares modernas, B, reforçar o humor da situação apresentada, C, expressar perplexidade em relação ao parente, D, atribuir à criança a causa da dúvida existencial, ou letra E, questionar os lugares predeterminados da família, certo? Então vamos observar o que nossos alunos responderam no nosso chat. Então, vamos logo à nossa questão, não há tempo, infelizmente. Então vamos lá. Pessoal, observando aqui na letra da canção, aqui nós temos, olha só, ele se refere ao último enunciado, né? Então, o último enunciado, perceba que nós vamos ter aqui, destacando esses dois versos. Nessa confusão, já nem sei quem sou. Então, há uma certa confusão aí com relação à identidade, né? Essa identidade é a relação de parentesco que o eu lírico tem com o filho, a sogra e a esposa também, certo? Devido à união do filho dele com a sua sogra. E aí ele diz, acaba esse garoto, que é filho do filho dele, ou seja, o neto, sendo meu avô. Então a gente percebe até um certo tom de exagero. E esse tom de exagero aí, ele foi utilizado exatamente para o quê? Ironizar, reforçar, expressar. Perceba que eu vou ter aí exatamente a ideia de reforçar o humor, né, da situação representada. Então perceba que não tem como o menino ser avô dele, é um exagero e eu tenho exatamente aí uma questão de humor, né, reforçar essa ideia de humor. Então a resposta correta aqui é a letra
B, certo? Vamos adiante? A próxima questão, a questão de número 18, vamos lá? Percebo que é do Enem de 2019. Prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a Vossa Senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com o seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido a Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade. Em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo ilustríssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creia-me, de Vossa Senhoria, Patrício Admirador Sabugosa de Castro. Então, com base nesse texto, a exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Então, estamos trabalhando mais uma vez aí com o humor, gente. Desse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre, e aí nós vamos ter, letra A, o objetivo de informar e a escolha do gênero textual. B, a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. C, o emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto. D, as formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. Ou letra E, o rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. Certo? Então, agora nós temos já a interação lá no chat. Vamos verificar quem participou com a gente e trouxe a resposta dessa questão. Vamos lá, temos a Vitória comemorando, creio que ela acertou a questão anterior. Parabéns, Vitória. Vamos lá, a Alcilene afirmando que a resposta correta da questão de número 18, letra B. Muito bem. Quem mais está interagindo? A Aline afirmando que a questão correta, ou seja, a alternativa correta é a letra B. A Aline lá de Iranduba, agradeço a participação dos nossos alunos de Iranduba. João Vitor, aí questão 18, letra B. Olha, o João Vitor é lá de Humaitá, agradeço a participação do João Vitor e dos nossos alunos lá de Humaitá e dos outros municípios do nosso estado que também estão interagindo. Olha só, o Vitor afirmando, não, a Vitória, perdão, afirmando também que a alternativa correta é a letra B. Então, percebemos que predominou como resposta a letra B. Vamos verificar. Então, gente, observe que no nosso texto eu tenho toda uma linguagem, né? Então, percebe que eu tenho uma certa linguagem técnica, até pela referência amor de contabilista. E a gente percebe que a pessoa que enviou, olha só, contabilista-chefe, se tornou, né, dos armazéns. Mas para quem ele direcionou esse texto? Olha só, prezada senhorita, para uma mulher, e a gente pode supor que é a sua noiva. Olha só, ele quer dar por encerrados nossos entendimentos de noivado, certo? Com base nisso, percebo que é alguém que está terminando um relacionamento, ok? Com a pessoa amada, que já não é amada aqui no caso. Mas, pessoal, precisa de uma linguagem, a linguagem empregada, será se foi adequada? É só a gente pensar. Quando utilizamos a linguagem formal? Em contextos formais. E a linguagem informal? Em contextos informais e geralmente quando estamos em alguma situação que nós temos uma relação muito próxima com a outra pessoa com quem nós interagimos, certo? Na relação entre noivo aqui, esse homem, o contabilista, com a sua noiva, será uma relação distante ou próxima? Provavelmente uma relação próxima, né, que estaria mais sujeita a uma linguagem informal, porque os dois aí têm uma relação, certo? Tem um conhecimento um do outro, tem uma proximidade. Agora percebe que ele utiliza uma linguagem formal para dar fim nesse relacionamento. Então a incompatibilidade está exatamente aí, no emprego no caso,
na linguagem empregada, não é por ele, que ele utilizou uma linguagem informal, e os papéis sociais dos interlocutores. Ele utilizou uma linguagem formal para pôr fim em um relacionamento de uma pessoa que era muito próxima dele. Então, a alternativa correta aqui, letra B, certo? Próxima questão, vamos lá, questão 19, na questão de número 19, observem o texto. Você vende uma casa, depois de ter morado nela durante anos. Você a conhece necessariamente melhor do que qualquer comprador possível, mas a justiça é, então, informar o eventual comprador acerca de qualquer defeito, aparente ou não, que possa existir nela, e o mesmo, embora a lei não obrigue a tanto, acerca de algum problema com a vizinhança e, sem dúvida, nem todos nós fazemos isso, nem sempre, nem completamente. Devemos então renunciar ao nosso próprio interesse? Claro que não, mas devemos submetê-lo à justiça e não o contrário. Senão contente-se com ser rico e não tente ainda por cima ser justo. Certo? Então o texto aí, perceba que ele foi publicado em uma obra chamada Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. A gente consegue observar isso aqui na referência, ok? E a questão, no processo de convencimento do leitor, o autor desse texto defende a ideia de que, então, a tese, letra A, o interesse do outro deve se sobrepor ao interesse pessoal? B, a atividade comercial lucrativa é incompatível com a justiça? C, a criação de leis se pauta por princípios de justiça? D, o impulso para a justiça é inerente ao homem? Ou letra E, a prática da justiça pressupõe o bem comum? Qual é a ideia principal defendida no texto? Vamos lá? Então, temos aí alunos para interagir, que mandaram as respostas lá no chat. A Vitória afirmando que a resposta correta dessa questão é a letra E. Agradeço a participação. Cristiano também concorda com a Vitória, afirmando que a letra E é a resposta. Letícia também letra E, certo? Michael, não é? Letra E também, então percebo que está predominando a letra E como resposta. Vamos voltar à questão. Então, pessoal, observem aqui que a resposta correta dessa questão é exatamente a letra E. A prática da justiça pressupõe o bem comum. Percebam que na letra A não pode ser, porque vai colocar ali a questão que você tem que informar, né? Também sobre os problemas da casa, e os seus interesses não se podem se sobrepor à justiça. Então, perceba que nós vamos ter todas essas ideias. Então, a alternativa que mais se enquadra com a ideia que o texto defende é que a prática da justiça pressupõe o bem comum. Ok? Vamos à próxima questão e última deste dia, né? Então, vamos lá. Questão 20, também do Enem de 2019. Vamos lá. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema, sempre o mesmo. Dona Dulce, moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o Dr. Frederico. O comendador, seu pai, não quer, porque o tal doutor Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs. Esta escreve a mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico, um moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário. Então percebo que isso é um texto de Lima Barreto, né, autor que está compreendido ali naquele período de transição conhecido como pré-modernismo, e com base nisso vamos à questão. Olha só. Situado no momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta na letra A, releitura da importância do regionalismo, B, ironia ao folhetim da tradição romântica, C,
desconstrução da formalidade parnasiana, D, quebra da padronização do gênero narrativo, ou letra E, rejeição à classificação dos estilos de época, certo? Então vamos verificar aqui no nosso texto qual é a resposta correta. Então lembrem, gente, que esse texto ele é ali do período de transição, um texto de Lima Barreto, certo? E com base nisso, com essa ideia do período de transição, a gente pode observar que esses autores dessa época, em determinados momentos, eles traziam algum tipo de inovação, em outros eles estavam ligados a uma tradição literária de períodos anteriores, não é? Como parnasianismo, como simbolismo ou realismo. E percebo que a grande inovação do Lima Barreto está exatamente nas suas temáticas. Ele vai direcionar o seu olhar para o negro, para o funcionário público, né? Ele vai trazer a realidade brasileira, determinadas realidades que até então não estavam presentes na literatura, né? De uma literatura que muitas vezes seguia uma tradição romântica, que é exatamente o que é ironizado e mostrado aqui no nosso texto. Então percebo que no texto a gente tem até a descrição de uma situação, o amor, né, entre um casal, o pai não quer, a moça vai à luta, fala com a freira da escola, ela escreve para uma ex-aluna, ela arruma um emprego para o amado e percebo que assim o final acaba sendo aquele final feliz. E aí, com base nisso, percebam que a questão, olha só, situado no momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés fundamenta, olha só, na ironia. Então, a resposta correta, letra B, na ironia ao folhetim da tradição romântica. Então, perceba que a descrição que nós temos na leitura do texto é exatamente desse tom romântico, desse enredo romântico, né? Então, perceba que há uma crítica, uma ironia exatamente a isso no texto de Lima Barreto. Ok? Agradeço a participação de todos e espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau!